Bom dia, igreja. Enquanto vai ajustando a minha voz ali, que eu sei que ela é difícil. Primeiro dizer que é uma alegria, né, estar aqui hoje, rever Pastor Jefferson, Felipe, né, depois de tanto tempo, assim, eu sou mineiro, vocês vão perceber logo o sotaque. Estou morando em Bragança já há 2 meses, né, cheguei ontem. Eu pastoreei uma igreja em Belo Horizonte e nos últimos anos meu trabalho tem sido direcionado para a igreja de uma forma diferente e a própria igreja lá em Belo Horizonte entendeu isso, que a gente tem algo agora para contribuir depois de 20 anos, né, de pesquisa, de trabalho, tanto dentro da igreja quanto na academia. E aí o Senhor nos surpreendeu com esse convite, né, de voltarmos aqui para Bragança Paulista, aqui para a região, né, agora nós estamos perto, que a minha esposa, na época do seminário eu morei aqui, né, de 2018 a 2023, a minha esposa ama São José. Então estar mais próximo aqui de alguns amigos que fizemos, né, inclusive esses amigos queridos aqui, é uma alegria para a gente poder retornar. Esse trabalho que eu tenho feito hoje é um trabalho na psicologia. Eu sou psicólogo de formação, pastor também, né, teólogo, estudei teologia, e pastoreei a igreja, e todo esse trabalho há um tempo. Então, assim, muito do que vocês vão ouvir aqui nessa manhã, embora eu pretenda ser fiel ao texto, porque aqui esse lugar é sagrado, né, para a gente não confundir uma coisa com a outra. Na verdade, esse tem sido o trabalho de verdade, de alertar a igreja, né? Talvez um nome que tem sido adotado aí é fazer uma exegese cultural. A gente tentar discernir o tempo, discernir o que está acontecendo dentro e fora da igreja, porque ela está sendo bombardeada. E esse tema da família é um tema extremamente importante, né? Elogio que a igreja, pastor Jefferson, pastor Felipe, porque a família tem sido, durante muito tempo, né, séculos, na verdade, bombardeado por ideias que vão sendo assimiladas. E algumas dessas ideias, eu quero trazer algumas aqui hoje, parece que elas fazem muito sentido, até no contexto cristão, mas elas enganam as famílias, elas vão roubando aquilo que elas têm de realmente precioso, que Deus definiu, né, enquanto família. Isso tem sido assim, um trabalho que eu tenho feito individualmente e também pensando em famílias, né? Deus abriu essa porta de uma parceria muito boa com o Dr. Jonas Leone, que é do Divinamente, né? Um precursor da Divinamente. Ele me chamou para compor a equipe, né? E hoje eu tenho trabalhado nessa frente de fortalecer, eu chamo assim, né? Fortalecer os fundamentos. Porque sem fundamento, né, inclusive é o texto, né, que eu sei que está dirigindo essa série aqui. Eu sei que vocês já pregaram, né, o fundamento da rocha, né, e durante esse mês eu sei que vocês estão ouvindo sobre fundamentos para a família. Né, o quanto ela é importante ser estabelecida ali naquela rocha que é Jesus, mas também a sua missão, o seu trabalho, né, como que essa igreja se expressa num mundo tão caótico, né, tão relativizado, tão cheio de certezas que parecem que nos convencem daquilo que deveria ser correto, né? Então, se a gente não aprender a discernir o coração, não aprender a ler a palavra de Deus, a gente pode cair em alguns erros. Eu vou contar 3 aqui hoje, nessa manhã. Antes da gente começar, eu queria que você guardasse 2 textos. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Como é uma mensagem que não está tão centrada nesses versos, mas eu quero usá-los como apoio, né? Felipe vai me corrigir ali, enfim, hoje é uma mensagem temática. Mas eu vou tentar ser fiel aos 2 textos, você vai ver. É possível ser expositivo. Esse é o problema de ter um aluno, né? Aí você ensina um negócio para ele lá no seminário, mas esse pastor está pregando expositivamente. É possível ser fiel ao texto e também pregar, né, a partir de um tema que está dado aqui hoje. Os 2 textos eu quero que você guarde. É Josué 24:15
e um texto muito conhecido, Atos 2, de 42 até 42 e os versos 46 e 47, na verdade. Eu vou ler os textos agora para a gente começar e vou retomá-los em seguida. Diz assim, Josué 24:15, né? E se mal vos parece aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atos 2, verso 42 e depois 46 e 47, diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partiam o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, porque a tua palavra vai ser lida e ela por si só é poderosa para dizer ao nosso coração. Ela é a tua vontade expressa, ela é a única verdade que nos interessa, que nessa manhã seja pregada e seja impressa no nosso coração, que ela possa trazer cuidadosamente aquele discernimento que só ela pode dar, de penetrar os lugares mais profundos da nossa alma. Ela divide osso, medula, ela divide até pensamento. E nós pedimos hoje que ela faça isso, que ela possa trazer discernimento a todo tipo de pensamento que vai contra a tua palavra, contra ela. Essa palavra está sendo pregada agora e contra a tua vontade para nós. Pedimos o auxílio do teu Espírito para nos iluminar sobre o que precisamos reter, aprender e praticar, Senhor, a partir disso que temos ouvido aqui. Obrigado, Senhor, ajuda-nos. Irmãos, a tese que eu quero trabalhar com vocês hoje, né, eu gosto de pensar assim para a gente ordenar a nossa cabeça. Nós já falamos aqui, né, um pouco sobre o fundamento da rocha. A família está firmada numa rocha. Mas uma família que está firmada sobre a rocha, ela não pode viver fechada em si mesma. Essa é a ideia que eu quero trabalhar com você a partir desses dois textos. Uma igreja que tem famílias orientadas e firmadas na rocha, essas famílias são chamadas a servir. Então ela não pode ser fechada em si mesma. O chamado do evangelho é sempre um chamado para fora. Inclusive a palavra igreja, eclésia, né, eclesia, ela tem esse sentido, né? É quem era chamado para algum lugar, chamado para fora. Nós ouvimos isso muitas vezes, né? A família é a célula máter da sociedade, a família, né? A primeira instituição, é o primeiro campo missionário de um pastor, de um pai. A gente escuta isso quase todos os dias, né? Nas pregações, nos temas sobre família. Então a gente precisa trazer isso para a dimensão do que está acontecendo hoje nos nossos dias. O que está acontecendo? Que as famílias crescem, né? E esses dados assim que assustam a gente de vez em quando. Eu lembro quando eu dirigia um grupo de casais na nossa igreja em Belo Horizonte, isso lá pelos anos de 2010, 12. Eu já estava lendo as estatísticas do censo de 2000, né, que sai em 2010. Aqueles dados eram assustadores já nessa época, né, pensando em divórcio. Por que há 50 anos atrás o número de divórcios entre cristãos era de 40% a 50% menor do que o de não cristãos? Em 2010 já é igual. Mesmo tanto de pessoas que se dizem cristãs evangélicas se divorciam, e esse número é assustador. Naquela época era na casa de quase 1 milhão. 1 milhão de pessoas. As pessoas continuam casando, gente. O fato, né, de que o casamento é ensinado como uma instituição falida, né, o número de pessoas que se casam é superior a 1 milhão por ano. Né? Hoje eu confesso que não acompanho mais essa estatística. Mas pensando nisso lá em 2010, 12 ali mais ou menos, esses dados já eram assustadores. Por quê? Porque a família se dizia, né, que se dizia sustentada pelo evangelho, ou estava firmada numa rocha, ela já não tinha tanto a mesma expressão ou a mesma
ou algo que a diferenciasse de uma família tradicional. E de lá para cá a gente vai vendo que isso vai sendo cada vez mais impresso no imaginário, inclusive de cristãos. Né? De que a família é algo que você faz para resolver um problema pessoal. É isso que eu quero dizer com uma família que existe para servir o reino de Deus. Como esse mês nós estamos dedicando, né? Eu sei disso, porque o pastor disse, esse tempo para refletir sobre essa família fundamentada, firmada na rocha, nós então devemos já nos questionar sobre isso. Que tipo de família é essa? Uma casa que está estruturada sobre a rocha, ela não é construída apenas para durar. Ninguém constrói uma casa para deixar ela parada e aquilo não servir para ninguém. Uma casa que está firmada na rocha, ela também é um lugar de encontro. Ela é dada para você servir, para você acolher. Casa não tem sentido para nós. Casa é lugar de segurança, né? Casa é lugar de alegria, casa é lugar de receber os amigos, casa é lugar onde você se refugia. Não tem todos esses significados? Quando a gente olha para os textos que nós vamos ver aqui, a gente tem que se perguntar então, por que a família cristã ela vai sendo dissolvida pela sociedade, né, e aquilo que é impregnado nas nossas cabeças diariamente como uma verdade sobre família. Eu já quero dizer para você que nós não temos problema nenhum aqui com os modelos familiares. Todo mundo quer uma família harmônica, todo mundo quer. O que eu vou dizer daqui para frente não é uma crítica a qualquer modelo de família. Nós vamos criticar um ponto específico. O que há de errado com a família hoje, nesse ano? Se ela representa isso tudo para nós, então não há nada de errado em desejar uma família estável. O problema é desejar uma família como um projeto pessoal, de realização pessoal. Aí nós temos um problema. Esse é o problema. Se a família, gente, é algo que a gente constrói para curar, para proteger, e isso só serve em nosso próprio benefício, e não como algo que nós recebemos de Deus, nós temos um problema. Que vai sendo encoberto, muitas vezes, porque a sociedade vai trazendo, né, ideias sobre família, sobre realização familiar, sobre aquilo que uma família deveria ser no plano de Deus, e aquilo que ela passa a ser nesse plano das necessidades que a gente precisa ter com a família. Veja o que eu estou te dizendo. Nada nesse mundo, por melhor que seja, se for absolutizado e tomar o lugar de Deus, passa a ser um ídolo na sua vida, até a família. Por mais sagrado que seja, por mais bonito que isso seja, se ela toma o lugar de Deus, ela agora é o seu Deus. E isso tem acontecido. É por isso, gente, que o problema que eu quero denunciar aqui hoje é esse. Né? Nós temos aqui uma ideia. Volta só o próximo slide, que eu acho que esse aqui precisa ficar. Pode voltar um pouquinho. Outro, isso. O próximo, por favor. Esse problema aqui que nós vamos desenvolver. Se a família ela é tida como um projeto pessoal, então nós estamos dizendo que ela existe primeiro e às vezes para realizar a minha necessidade particular. Isso é contrário aos textos que nós acabamos de ler. Uma casa que é fechada, administrada, e ela é limpa para não receber ninguém, além de você mesmo, ela tem algum problema. Já viu que a sociedade vai fazendo isso com a gente? A gente transforma, a gente absolutiza a família e ela vira uma bolha. Não é assim? A gente tem medo de deixar o filho com o vizinho. Eu morei anos num prédio, né, de 8 andares, tinha ali, pelo menos, morando, né, imagina umas 36 famílias. Eu acho que eu só conhecia 2. E quando você encontrava com alguém no elevador, né, você então fica desconfiado se essa pessoa mora nesse prédio mesmo. Né? Como é que ele conseguiu entrar? É um mundo que está sendo, né, produzido assim.
Hoje, assim, você pode morar, né, nas grandes verticalizações aí das moradias, você pode passar anos ali e não conhecer. E pior, você pode não confiar nessas pessoas. Será que ele mora ali mesmo? Quem entrou? Como é que não entrou? Então a gente vai, né, salvaguardando a família como se ela fosse um projeto meu. Eu só preciso de uma casa para esconder nos dias terríveis, sei lá, no dia que chover. Não, gente. Pensa nisso. Nós não podemos partir dessa ideia de que os filhos se tornam a nossa imagem e semelhança. Não. O filho é herança do Senhor. Salmo 127. O filho é algo que você dá. É algo que você oferece. É algo que é para fora, não é para você. O casamento, enquanto funciona para mim, tá tudo bem. O dia que contrariou, acaba. Estou falando algo estranho para vocês? Quantos casamentos que vocês conhecem que duraram 6 meses? Eu tenho certeza que todo mundo me conhece 10, 20. Mínimo. O fundamento é a realização. Essa pessoa não quer casar para ter uma família. Ela quer casar para realizar o desejo dela de um casamento que é maior do que qualquer outra coisa. É isso que a cultura vai imprimindo na nossa mente como verdade. A fé, quando ela está presente, ela é só assunto de dentro de casa. Ninguém sabe que você é crente. Isso não faz diferença. Né? As pessoas chegam e a gente continua tratando os vizinhos do mesmo jeito. Parece estranho, né, gente? Vocês vão entender que esses textos que nós estamos trazendo aqui, eles têm respostas para isso. Tudo isso que eu estou dizendo, para citar apenas alguns exemplos, parece assim, algo atraente, né? Não, mas é assim mesmo. Eu escuto essa frase direto, né? É assim mesmo, todo mundo faz isso. Semana passada eu disse isso para uma moça, né? Eu falei, olha, se tudo está te dizendo que é assim, e a palavra de Deus te diz o contrário, quem está certo? Perguntei para ela, que ela disse que era crente. Se todo mundo faz, mas a palavra de Deus diz, não faça, quem está certo? Perguntei para ela. Não é porque todo mundo faz, quem está certo, não é. Até quando a gente vai ceder à cultura? Essa é a palavra de Josué. Eu não quero saber o que vocês vão fazer da vida. É isso que Josué está falando. Eu não estou nem aí para a decisão que vocês vão tomar. Eu e a minha casa vamos continuar servindo o Senhor. Essa é a nossa decisão. O mundo está dizendo um monte de outras coisas, mas Josué está ensinando para a gente. Não importa que deuses vocês querem servir. Aqui não. Eu e a minha casa, nós vamos continuar insistindo que essa é a verdade de Deus. Se Deus dita a verdade para um cristão, então nós estamos diante de um dilema, gente. A casa é um lugar seguro, mas se ela se torna seguro só para você, e isso não diz nada da sua vida e da sua relação com Deus, essa casa pode estar sendo só um projeto pessoal de realização. Lembra que eu disse, qual que é a minha tese? Uma casa é dada para servir. Uma casa, uma família, é um lugar de serviço. Essa é a missão da casa. Essa é a missão da família. A questão aqui, gente, nunca foi apenas construir uma casa forte o suficiente para resistir. Não. Porque se você fizer um alicerce mais ou menos, ela pode até durar. Mas ela pode ficar parada e não servir para nada. Ela pode até ter um fundamento, mas ela não recebe ninguém. Olha que triste. Nós acabamos, eu estava falando com a minha esposa, essa última música que vocês cantaram vai me ajudar muito. Nós arrumamos a casa. Qual casa que você quer arrumar? A sua particular? Você quer perfumar a casa para receber quem? A gente canta e esquece, né? É isso, a casa tem que estar bonita para receber Jesus, sim, você está certo. Você já pensou que a sua casa pode ser o point da missão de Deus? Para as pessoas entrarem ali e serem abençoadas. Para as pessoas olharem para a sua casa e ver o perfume de Cristo. Se ele exalar, olha a diferença.
A gente não arruma a casa só porque ela é bonitinha pra mim. A gente arruma a casa, gente, porque a casa é o lugar que a gente quer mostrar quem a gente é. Casa também dá identidade, ué. Você quer arrumar a casa pra quê? Pra esconder? Pra ninguém ver? Só você pode sentir esse perfume? Lembra que Paulo falava disso, né? Quem é o bom perfume de Cristo? Perfume que não é cheirado não serve pra nada. Não é não? Perfume que não é compartilhado não serve pra nada. A gente quer perfumar a casa, vamos perfumar essa casa. Para Jesus entrar e as pessoas quando entrarem vão falar, uau, o que está rolando aqui? Tem um negócio acontecendo aqui, diferente. Esse é o bom perfume de Cristo. Porque o mundo não está dizendo isso pra gente, a cultura não diz isso. A cultura quer nos esconder, mas a Bíblia está dizendo que quando você encontra em Jesus a razão para tudo que você faz, isso vai irradiar. Ah, que lindo. Nossa, eu fui tão abençoado na casa do pastor Jefferson hoje. Ele parece Jesus mesmo, né? Eu fui acolhido como anjo. Lembrando de Abraão. Recebe pessoas na casa dele com uma hospitalidade que eu queria morar naquela casa. Não por inveja. Mas por acolhimento. Porque aquelas pessoas parecem com Jesus. Olha o que esses dois textos estão dizendo, gente. Josué 24 é a declaração pública de uma família diante de uma cultura igual a nossa. Você acha que é diferente? A declaração de Josué aqui é a declaração pública. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não vamos ficar escondidos de ninguém. E Atos 2... é o retrato das casas que se tornaram abertas. Vocês querem que essa igreja cresça? Lê o último versículo aí. O que vai trazer as pessoas aqui é o perfume de Jesus. E o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Quem são esses? Gente, a expressão, a missão da casa, a sua expressão na sociedade é combater esses terríveis monstros que a cultura vai criando pra gente. Esse é o diagnóstico. Tá aí, pode passar mais um, que nós vamos falar deles agora. O diagnóstico, mais um. Deixa eu ver se são... não, volta um pouquinho. Eu não sei se eu mandei falando. Esse. Nós vamos falar disso aqui, ó. Pelo menos 3 fantasmas a gente precisa exorcizar hoje de manhã nas nossas famílias. Primeiro é esse aí, né? Gente, a família a serviço só do próprio eu. Parece legal a gente construir uma família, mas repetindo, né? Quando essa família só realiza o seu projeto pessoal de viver, você cai em individualismo, né? Esse é o grande problema hoje. Esse talvez seja o critério de uma permanência no casamento. Ele não pode ser só a satisfação pessoal. Esse é o critério para ter filho. Sabe o que eu mais recebo lá na clínica? É a mãe apavorada, né? As jovens. Será que eu vou ser uma boa mãe? Gente, até, desculpa a comparação, mas até os gatos sabem ser boas mães. As gatas. Isso deveria ser tão natural. Por quê? Vou ficar gorda, vou ficar não sei o quê. A gente começou, né? O que o filho diz sobre mim? O que eu estou disposto a fazer sobre meu filho? A cultura vai ensinando isso para as mulheres. E, por pior que isso pareça, a cultura também não vai dando condição para que as mulheres realizem isso. Né? Porque os homens vão enfraquecendo, olha o tanto de problema que tem. Não, que a gente. Aí o filho, ele é balizado a partir do tanto de dinheiro que você tem. Porque a mulher tem que trabalhar, não sei o quê. Aí começa a bagunça da sociedade moderna, né? Não estou dizendo aqui sobre quantos filhos você tem que ter. Não é isso. Nada a ver com isso. Estou te dizendo que a cultura vai imprimindo essa ideia na sua cabeça ao ponto de deixar as pessoas completamente perdidas, insatisfeitas, ansiosas.
Os filhos que eram para ser uma bênção, né? Se tornaram um fardo que proíbe a gente de ter famílias estruturadas segundo a vontade de Deus. Entende que o critério aqui não é quantos filhos. O critério aqui é o quanto de você que você quer dedicar ao filho. Para 2, 3, tenha quantos quiser. O critério é o quanto que isso diz da família e não de você, do seu projeto pessoal. Tá entendendo? Porque o individualismo vai roubando isso da gente, dos homens, das mulheres, que todo mundo com medo de ter filho. Gente, isso aqui não é uma exclusividade do mundo secular, não. Os cristãos vão embarcando nessa ideia. Ao invés de planejar filhos, eles têm medo de ter filhos. Ao invés de pensar, né, quais são as condições para se ter filhos diante de Deus, para ser uma bênção para aquela sociedade, para eles mesmos, e todas as vezes que os filhos vêm, se tornam uma bênção, né? Isso é impressionante, porque quando a pessoa vê que aquilo realmente transforma a família, não é só ela que não é um projeto pessoal, ela fica, uau! Né? Por que eu não fui pai antes? Por que eu não fui mãe antes? É assim? Quase todo mundo fala isso. Quase todo mundo. Muita gente se engana que a moldura vai imprimir na nossa cabeça. Olha que Paulo fala, né? Não façais nada por contenda ou por vanglória. Filipenses 2, 3 e 4. Mas por humildade. Sabe o que ele quer dizer aqui? Considerar uns aos outros superior a si mesmo? Esse texto é muito mal pregado às vezes. Porque fica parecendo que eu tenho que estar numa condição de inferioridade. Não. Considerar o outro superior a si mesmo começa na família. Quando o filho, quando a esposa se torna o núcleo da sua orientação para a vida. A família dá identidade, gente. É por isso que nunca vai acabar. É por isso que todo mundo vai continuar casando até quando Jesus voltar, né? Porque lá em Mateus 25, né, eles casaram e se davam em casamento. Eu acho que o número de casamentos vai até aumentar. Mas vai aumentar para a realização pessoal. Não. Não atende cada um para o que é seu, mas o que cada um também. Mas cada um também para o que é dos outros. E onde isso começa? Por que você acha que Paulo está falando isso aqui aos Filipenses? Começa em casa. Lembra lá da ordem de Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. Então, se Paulo está correto e o texto de Gênesis está correto, a família é. A gente fala que ela é um projeto de Deus, sabe por quê? Porque ela nasce, gente, de uma vocação para a comunhão. Lembra em que contexto que Deus diz isso? Não é porque Deus está sozinho, é porque Ele é pleno em si mesmo. Ele é trino, né? É porque Deus, quando Ele olha para Ele mesmo, aquilo transborda. Ele faz essa comunhão que é tão boa. Olha como é que Deus pensa. Essa comunhão que eu tenho, né, com o Filho, com o Espírito, ela é tão boa que a gente podia multiplicar esse negócio. Vamos fazer um homem? É o Gênesis. Aí ele faz. Não é porque está sozinho, não, tá perfeito. Do mesmo jeito que não é bom que o homem esteja só, olha isso. É porque Deus nunca teve só. Ele fala, tem uma vocação na família que é para comunhão. Entenda o que eu vou te dizer. A resposta para o individualismo não é o coletivismo, senão a gente cai em outro erro. A resposta está aqui em Paulo, gente. É a humildade de considerar o outro. É a alegria de saber que você não está sozinho. E pena que as pessoas só descobrem isso depois que elas fazem 60, né? Que aí vai chegando, a finitude vai batendo na porta delas e quem vai cuidar de mim na velhice? Eu só lembro disso aqui quando está lá na frente. Então a gente se esquece desse negócio. Outro problema mais próximo de nós é o isolamento digital. Eu escutei um pastor, gente, eu estava numa igreja de um amigo, lá em Belo Horizonte, e o pastor estava dizendo sobre isso aqui. Um dia eu estava almoçando na minha sala, eu, minha esposa e meus 2 filhos. O filho mais novo tinha 5 anos, ele contou na época.
E o meu filho falou assim, papai, perguntou para a mãe, aliás, mamãe, por que o papai não almoça com a gente? Pastor pregando, escutei essa pregação. Por que o papai não almoça com a gente? Ele não para de trabalhar, não? Ele estava sentado na mesa, gente. 5 anos, o menino perguntava à mãe dele. Não existe comunhão sem presença. Não existe. Já pensou se eu filho de 5 anos perguntar se você não vai sentar na mesa? Porque o seu celular não, ele controla a sua vida? Isso é um problema moderno. Mas é o mesmo problema que a Bíblia está denunciando há séculos. Não existe comunhão. Não existe uma família na rocha se essa presença não for real. E presença custa preço. Ele é pastor, ele tem que parar de resolver o problema das pessoas. Não, tem hora de almoçar. Não para, não. Aí o filho de 5 anos tem que perguntar para a mãe dele se o pai vai sentar na mesa. Lembra quando Paulo também, né, aliás, o autor de Hebreus fala, não deixar de congregar como é costume de alguns, é o mesmo princípio. Porque a pessoa acha que congregar é só ir lá aos domingos. Não é não, gente. Congregar é sentar nessa mesa que nós cantamos aqui hoje. Ó. Toda vez que você se reúne, Paulo dizendo, não é para o mal. É para quê? É para o bem, você tem que se alimentar de Deus. Né? Coríntios 11, todo mundo sabe esse texto. Deve ser empregado aqui no dia de ceia. Quando você se reúne, é só vocês comerem. Olha o Paulo falando aqui, não tinha celular nessa época, mas o povo não tinha presença do meu jeito. Quando vocês vêm só para encher a pança. Vai lá, ó, comeu, foi embora. Mesmo problema. Só que esse problema agora é nosso, né? Por quê? Porque a gente escolhe sentar numa mesa e substituir a presença real, por quê? Por uma ausência confortável. Dá até tique nervoso no celular, não tem o WhatsApp para responder. Isso vai matar, já está matando muita gente. Individualmente e coletivamente. Esse é um problema que não é novo, não. Está aqui, ó, Paulo falando. Quando você se reúne, não pode ser só para o mal, você tem que ser para o bem. Vocês esqueceram que mesmo que vocês estão sentando, vocês estão sendo convidados para sentar na mesa de Jesus. Quem está servindo a mesa aqui não é o pastor Jefferson, não, ué. Quem serve essa mesa aqui é Jesus Cristo. Toda vez que vocês sentam, vocês estão diante da presença. Você acha que você está sentando diante de mim? Você veio aqui para me ouvir? Não, você veio aqui para ouvir Jesus. Ele que serve a mesa para você. Ele que coloca o pão na sua mesa todo dia. É ele que vai cuidar de você. Isso é que é a rocha que está sendo pregada aqui esse mês. Eu sei disso. Essa é a rocha. Mas a gente vai sendo seduzido por essas coisas. Gente, esse isolamento digital é que o Brasil até nisso ele é atrasado. Mas no Japão, você tem lá um ministério da solidão. Aqui tem o da fazenda, né? Mas eu estou falando de ministério público. Lá tem o ministério da solidão. Eles começaram a ver. E outro dia eu recebi um pastor aqui em Bragança, conheci, que mora no Japão. Eu perguntei para ele se isso era verdade. Ele falou assim, isso é verdade. As pessoas morrem dentro de casa sozinhas, só depois que fede muito é que eles descobrem. Depois de 28, 30 dias é que descobrem. O ministério, tá bom, gente? É o governo. Primeiro-ministro japonês tem que ir lá e criar um ministério. Porque essas pessoas estão tão isoladas que elas morrem e ninguém deu falta. Só depois que fede. Pode procurar aí no Google depois. Tá bom. Só depois de muito tempo que alguém, aliás, nem sentiu falta. Nem sentiu falta. Estava lá sozinho. Você acha que isso começa aonde? Começa aqui, ó. A gente acha que é só um celular, né? Não. Olha um menino de 5 anos falando pro pai dele, você não vai sentar com a gente desse jeito? Eu fiquei chocado aquele dia. O menino de 5 anos tem mais discernimento que o pai que é pastor. Aí ele chorou, arrependeu, graças a Deus. Graças a Deus o pastor arrependeu do pecado dele.
Graças a Deus. Foi preciso o filho, né? Entender mais do que ele de isolamento digital. Terceiro, né? A fé, gente, ela não pode ser privatizada. Se a família ela existe só para o meu conforto, igual eu estou falando aqui, se ela está só a serviço de mim, né, de gerenciar minhas telas, e o resto dessa família se torna um detalhe íntimo, né? Só eu resolvendo minha vida, e ele não precisa ser declarado para ninguém, nós estamos diante de uma desordem. É o que eu comecei dizendo. Se a sua família só serve a você, eu quero orar contigo daqui a pouco, para que você reorganize tudo, inclusive a razão da sua família existir, como uma base missional. Trabalho da missão da igreja começa dentro de casa. Lembra que Jesus falou? Ninguém acende uma candeia. De que ele está falando? Lá em Mateus 5. Ninguém acende uma candeia, né? Uma lamparina. Eu ganhei de um amigo lá da Jordânia. Eu chamava os meus amigos de vaso. Ô vaso. Eu sou dessa época. Vaso de alabastro. Eu nem sabia o que eu estava falando. Eu ganhei um vaso de alabastro. Ontem eu pus fogo nele assim, gente. É uma pedra, né? Aí na hora que ela ilumina, daquela luz toda. Aí agora eu entendi o que Jesus falou. Ninguém acende um vaso de alabastro para colocar debaixo da cama. E se o objetivo é iluminar, né? Nesse mesmo texto aqui, um pouquinho para frente, o que ele fala? Brilhe diante dos homens a sua luz. Para quê? Quando eles virem as suas obras, quando eles olharem para a sua família, eles vão assim, uau, o que tem ali naquela casa? Os homens vão querer glorificar a Deus. Olha Jesus falando desse mesmo texto aqui. Essa imagem de Jesus é muito simples. Qualquer pessoa tinha lá uma vela, né? No aparador. Os mais ricos de que eu tenho um vaso de alabastro. Não que eu seja, que o meu é desse tamanhozinho. Era só uma lembrança. Mas essa imagem doméstica da candeia, ela lembra, gente, que o que nós estamos dizendo aqui hoje. Uma luz, e se você tem a luz de Cristo, ela precisa iluminar. Você diz que foi iluminado pelo Espírito Santo. Você recebeu e recebe aqui dominicalmente as palavras do Evangelho durante os estudos nas casas. Você recebe isso tudo. E aí você guarda na sua casa. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão que Deus está te chamando? Essa igreja não foi colocada aqui para o benefício do pastor Jefferson, não. Essa igreja foi colocada aqui para iluminar essa cidade. Essa igreja aqui é um sinal, gente. É um porto seguro. Isso aqui é uma família, né? A gente não chama igreja de família, mas a gente não reproduz o modelo de família que a gente tem em casa. Quem vai querer isso? Tá vendo que o mundo vai colocando esse negócio dentro da gente como se fosse verdade. A gente vai assimilando esses conceitos da cultura e achando que isso está certo. Não está certo. Toda família tem que fugir da privatização da fé. Porque se você privatizar o dom que Deus te deu, lembra disso hoje, alguém do seu lado vai sofrer. E os primeiros que sofrem são da sua casa. Esse é o resultado da privatização da fé. Toda vez que Deus te dá um dom e você não exerce, seja qual for. Não estou falando de pregar, não estou falando desses que a gente quer tocar bonito. Gente, cadê o irmão do contrabaixo? Nossa, meu coração até tremeu na hora que eu vi ele tocando aqui. Não é legal? Não é? Rouba a nota. Deus te abençoe, meu irmão. Você me abençoou hoje. Profundamente. É isso. Escuta ele tocar, dentro daquela alegria. É isso. Isso é luz. Não é uma nota. Maravilhoso. Até o reggae, que é muito difícil de tocar. Né? Tá lá, ó, iluminando. Quem não vai querer isso? Esse é o reflexo da vida com Jesus, ué. É isso que as pessoas estão esperando das nossas famílias. Uma família que está firmada na rocha tem que servir.
o mundo, tem que servir as pessoas. Então, gente, aqui nós temos 3 grandes fios, né, pra gente desembolar. Esse primeiro que eu estou trazendo aqui, do individualismo, né? E olha como é que isso se interliga, né? O individualismo parece que produz o isolamento, e o isolamento apaga a sua luz. Entende porque eu escolhi os 3? Começa aqui. A gente acha que Jesus é só meu. Não. Se você achar que a sua relação com Cristo não é, leia o texto que a gente, né? Depois você lê na sua casa, lá o Atos 2:47. Você vai cair num erro. Por quê? Porque essa casa que Deus está edificando aqui a partir da sua família, ela precisa servir ao mundo. Com jiu-jitsu. Isso é serviço. Se a glória de Deus sendo manifestada ali, eu tenho certeza que quando você dá uma mata-leão no sujeito, ele vai ficar cheio de sangue. Não é não? Pega, ué. Que o irmão vai sufocar o outro e vai deixar ele matar. De repente, né? Pega, leva. Olha o que os textos estão nos dizendo. Vamos pro texto, então. O pastor Jefferson não me xingar. Você não pregou o texto. Vou pregar o texto. Embora eu já tenha, né, trazido aqui as ideias que eu quero, agora eu quero te mostrar que o que esse texto está dizendo é importantíssimo. Lembra do contexto aqui? Josué reúne Israel lá no lugar chamado Siquém. Você deve estar lembrado disso. E diante daquele povo, gente, que tava, é igualzinho a nossa cultura, né? Diante de um povo numa cultura politeísta, uma cultura totalmente dada, né, às orgias, a todo tipo de carnalidade, um homem, gente, cheio do espírito, tá lá. Vocês querem ser igual aos amorreus? Na versão atualizadíssima, Josué. Vocês querem ser igual à família que você acha bonitinha no Instagram? É uma coisa. Você quer seguir o modelo daquela família ou você quer que Deus te dê a sua família para você servir a Ele? Porque aquilo é performance. E geralmente, não estou duvidando de todos, obviamente, mas geralmente é plástico. Que aquilo é pontual. Ainda que você tenha 2 ou 3 minutos de alguma coisa, aquilo não é reflexo de uma vida. Não. O que o mundo está precisando é de 2, 3 minutos de um perfil de uma família padrão. Eu preciso de luz. Um dia eu ensinei isso para uma mãe. Como é que você vai explicar para o seu filho o perdão? Melhor dia que você tem para explicar para o seu filho o seu perdão é o dia que você brigar com seu marido. Melhor. Você quer fingir que isso não acontece na família? Porque o dia que ele vê você brigar, ele vai assim, ó, as pessoas brigam. Beleza. Aí a gente fala de educação emocional, né? Mas aí você fica plastificando a relação. Não, você quer ensinar sobre o perdão, é o dia que você brigar, ué. O melhor dia é o dia da briga. Olha a briga civil com uma coisa boa. Aí depois você chega pra sua esposa, abraça ela na frente do seu filho. Já viu o quê? Até, às vezes, eles ensinam isso. Não, quando você for resolver, você resolve no quarto. Ó, privatizou o ensino. Não, se você brigou na frente dele, por que você vai pedir perdão fora da frente dele? Ele nunca vai aprender a perdoar. Nunca. Ele nunca viu. Isso não é toda a experiência dele. Nunca viu. Famílias brigam. As discussões acontecem. Você quer fingir que isso não acontece? Você quer educar filho, fingindo que a sua relação é perfeita? Não. Por quê? Porque você não precisa fingir nada. Você precisa mostrar para ele como é que ele perdoa. É assim, errei, vamos pedir perdão na frente do filho. Tá vendo, filhão? Que, ó, papai errou com a mamãe hoje. Fala bravo pra ela. Não. Isso é uma família que tá na rocha. Entende como a gente vai sendo enganado por esses ideais de perfeição? Gente, é o individualismo. Você quer uma coisa mais individualista do que um videozinho de 30 segundos para te convencer de toda a verdade do universo? É o mesmo problema de Josué, vocês concordam comigo?
O problema dele era os amorreus. O nome dos amorreus hoje é Instagram, rede social. É o mesmo demônio. É o mesmice. Não tem diferença nenhuma. Só que Josué não guarda a fé dele. Olha que lindo isso. A palavra dele não é essa? Então vocês escolham aí quem vocês querem servir. Ó. Eu não. Eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Josué entendeu que a casa no Antigo Testamento, gente, ela é a célula da vida, sim. Mas ela também é responsável por transmitir a fé. O testemunho público da igreja. Ele é o sinal que essa cidade precisa para daqui a pouco vocês não puderem frequentar mais esse prédio. Daqui a pouco isso aqui fica pequeno. Claro. Por quê? Porque o perfume que vocês estão exalando é o perfume de Jesus. A tradição cristã está afirmando isso há séculos. O problema é que a nossa família, né, hoje vai sendo bombardeada justamente no lugar que a gente não quer perceber, que é o quê? Na vocação que Deus deu para ela. Se você transforma a família num projeto de realização pessoal, provavelmente você nunca vai poder falar que nem Josué. Não tem acordo nem para resolver, né? Se serve ou se não serve. Não, se servir a esse, eu sirvo aqueles. Não tem acordo sobre o básico. Não tem acordo, gente, sobre para onde a gente vai. Então aprenda hoje com esse texto de Josué que a família ela serve a si mesma e negocia internamente os seus próprios valores. Se ela faz só isso, ela não presta para servir. Não presta. Família, gente, ela tem um propósito. Paulo diz isso aos Filipenses e também lá aos Efésios, né? Quando você foi salvo, Deus te colocou na família dele. Você agora é parte da família de Deus. Você entende o valor que isso tem? E Atos 2:42, principalmente no finalzinho. Que é o que eu estava dizendo também, só para reafirmar para você. A igreja recém-nascida, ela está sendo fortalecida como? Na comunhão, nas orações. Não é assim? No partir do pão. Não é assim? Gente, isso é maravilhoso. Porque isso ensina pra gente que toda vez que você é ensinado, né? Toda vez que a palavra é pregada, o efeito dela na sua vida tem que ser imediato. Porque quando a gente parte o pão, olha o que acontece. Todos os dias, vocês não têm culto aqui todo dia, certo? Por que todos os dias o Senhor acrescenta? Porque a igreja vai ao sentimento. Isso aqui não é igreja. A igreja é o corpo de Jesus que ilumina o mundo. Isso começa na família. Está vendo que a família está sob ataque? E às vezes a gente não percebe. Uma porta aberta pode ser um sinal para uma pessoa que precisa ouvir a Cristo. Nós oramos aqui pelos familiares, não foi? Quantas vezes a gente chama eles para sentar na mesa com a gente? Eu sei que eu estou batendo. Eu sei. Mas esse assunto é muito sério, pastor Jefferson. É muito sério. Porque senão a gente vai continuar nesses 3 níveis de isolamento, fingindo, né, que isso aqui representa o que a gente é. E o mais importante, a fé não irradia, não ilumina ninguém. Então, para a gente partir para terminar, eu preciso te perguntar isso. Como é que a gente recupera essa mesa? Como a gente recupera? Como a gente diz para o Senhor, essa casa aqui, ela não é minha, ela é do Senhor. Você já pensou nisso? Eu não estou sendo irresponsável te dizendo que você tem que sair aí na rua chamando todos os moradores de rua para ir na sua casa, não, realmente.
Os jovens são mais empolgados. Não é isso que eu estou dizendo, por favor. Então vamos sair agora pegando todo morador de rua e levamos para cá. Não é isso. Você tem outros meios de alcançar. Não estou falando disso. Estou falando de coisa mais simples mesmo. Muito mais simples. Como é que a gente luta contra o individualismo primeiro? O individualismo ele só é vencido quando você pratica a hospitalidade. Todo mundo lê o Salmo mais conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me falta. A primeira parte do Salmo todo mundo sabe de qual. A segunda quase ninguém lembra. Quando o salmista diz, ele vai preparar uma mesa diante de mim, dos meus inimigos, sabe o que esse texto significa? Hospitalidade. Porque no contexto do antigo, quando você chega na casa de alguém, tudo que está lá dentro é seu. Tudo. A segurança da segunda parte do Salmo 23 é essa. É que você está seguro na casa de Deus. O que Deus está te falando é o seguinte: seus inimigos são meus inimigos agora. Isso é hospitalidade. É assim que Deus te acolhe. O Senhor é seu pastor e nada te falta, mas não é só isso que ele faz, não. Ele te recebe na casa dele. E ele diz, tudo que eu tenho é seu. Inclusive as inimizades que você tem. Quem resolve essa palavra é você. Porque você leia. Aquilo é hospitalidade. Porque a hospitalidade é abrir a casa sem nenhum tipo de retribuição. Dá trabalho. Gasta tempo. Você vai ter que fazer uma comidinha melhor. Se você for lá em casa, vai comer pão de queijo. Agora eu estou aprendendo a fazer outras iguarias. Café. A pergunta que a gente precisa fazer contra o individualismo é essa, gente. Fora do seu círculo mais próximo, quem você está iluminando? Pergunta para você hoje. A resposta contra o isolamento digital é: existe algum horário da semana? Isso eu faço com a minha esposa lá em casa já há um tempo, né, amor? A gente não consegue, as nossas atividades não permitem a gente orar 3 vezes por dia, quem dera. Mas café da manhã é sagrado. Tem que acordar cedo, tem que tomar café junto. Que é o horário que a gente consegue. De repente o seu não é café da manhã, também não estou dando fórmula. De repente é de noite. Que importa? É a pergunta que eu deixo para você hoje. Que hora que você é presença na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Essa é a pergunta. É isso que a gente, é assim que luta contra o individualismo. Contra o digital. Que hora você deixa o celular quieto para você ouvir, para planejar? É a pergunta. É simples. E que a última, né? E que hora que você para, gente, intencionalmente para convidar uma pessoa, um parente, esse que você orou por ele hoje, para tomar um café contigo lá para ele ver a luz e o perfume de Jesus? Que hora que a sua luz está sendo irradiada para que os homens vejam a glória de Deus? Por que você está com vergonha de fazer isso hoje? Eu não. Você já recebeu dele tudo que você precisava. É simples. Começa é da comunhão da mesa. É assim. Senta lá. Ah, pastor, mas o meu apartamento tem 50 metros quadrados. Ó. Chama 2 pessoas. Isso não é desculpa. Não dá para levar 20. Mas dá para levar 2. Dá para chamar um colega do trabalho. Dá para fazer um monte de coisa. Nós temos que ser desafiados a vencer esses modelos aqui que estão sendo impressos na cultura como se eles fossem verdade. Gente, isso aqui não é a verdade da palavra de Deus. Isso é hospitalidade real, uma mesa sem telas que recupera aí a presença e, mais importante na minha opinião, que essa é a missão, uma fé declarada. Não precisa ter vergonha, porque a palavra de Jesus quando você estiver lá, ele vai pôr a palavra na sua boca. Não preocupa em
fórmulas prontas de evangelismo. Ele enche a sua boca. É só compartilhar. E quer saber? Às vezes a pessoa não quer nem saber um versículo bíblico. Ela foi lá para cheirar a sua casa. Deixa eu ver. Essa é a crise moderna. Deixa eu ver se esse cara vive o que ele está falando. Não é assim, pastor? Não é assim que a gente é cobrado o tempo inteiro? Deixa eu ver se tem alguma coisa ali que cheira a verdade. Como é que cheira a verdade? Olhando, aí. Se a gente só se isola, se a gente só fica escondido, né? Que hora que alguém vai sentir cheiro? Hora nenhuma. Não ponham esse encargo sobre o pastor de vocês. Porque essa não é a missão só dele. Essa é a missão de cada uma das famílias aqui. Então, para a gente terminar, eu queria ler com você. Pode pôr o último, querido. Pode colocar. Esse. Você nem precisa ler em voz alta. Eu quero que o texto de Josué hoje fique claro para a gente. Se você está sendo desafiado pelo Espírito de Deus, se você consegue perceber qualquer coisa do que eu estou te dizendo aqui, não me ouça. Não é o que eu estou dizendo que importa. É o que o Espírito de Deus agora imprime no seu coração. E eu estou te dizendo isso sem hipocrisia, porque eu sei de todas as minhas limitações. Estou te dizendo pelo Espírito. Porque essa palavra não é minha, essa palavra é do próprio Deus. Está aqui. Nós lemos hoje em Josué. Se você está disposto a, pelo menos, começar a ver esses problemas que a cultura vai impondo nas nossas famílias, faz essa oração para comigo. Fecha os seus olhos. A frase está bem grande. Vamos orar para a gente terminar. E aqui, gente, isso vale para qualquer configuração de família. Se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se você é uma família que tem filhos, se não tem filhos, essa palavra não pode pesar no seu coração. Não importa. Não importa. Não importa, porque esse é o chamado de todo cristão. Essa casa firme que está sendo pregada aqui durante esse mês, aliançada, discipuladora, que ensina, ela foi feita para servir. Guarda isso. Então ora agora, Senhor. O poder do Teu Espírito é o único poder que nós podemos recorrer para dizer essas palavras aqui na mesma intensidade que Josué. Porque o mundo está nos cercando, as paixões desse mundo estão nos seduzindo. E algumas vezes entra, Senhor, como se fossem verdades, mas são mentiras. São sofismas. São engano. Podem até soar espirituais, mas elas são enganosas, extremamente enganosas. Pelo simples fato de que elas negam a verdade de Deus. Eu quero dizer aqui com meus irmãos, com essas famílias aqui reunidas, que hoje nós queremos decidir a quem nós vamos servir. Hoje nós estamos dispostos a ouvir a Tua voz e te obedecer. Ouvir a Tua voz pela palavra e responder com fé. Não conseguimos fazer isso por nossos méritos pessoais. Nós só conseguimos fazer isso se o Teu Espírito nos ajudar. Então eu quero dizer aqui, com fé, junto com meus irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ajuda-nos a responder, ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a discipular os filhos, ajuda-nos a não nos perdermos no isolamento. Ajuda-nos a desligar, Senhor, por alguns minutos das nossas obrigações, porque o Senhor vai continuar cuidando de nós. Essa é a promessa que o Senhor fez. O Senhor continua cuidando de nós, da nossa saúde física, da nossa mente, do nosso coração, dos filhos,
das nossas mais profundas mágoas, das tristezas, Senhor, dos desamparos, dos traumas. O Senhor está lá. O Senhor nunca vai nos deixar. E para confirmar isso, Senhor, nós queremos abrir nossas casas. Queremos abrir o coração. Cada família aqui seja acolhedora, como foi acolhida no seio da Trindade. Pertencentes à família de Deus, Senhor, nós só queremos te pedir uma coisa: que nossas casas também expressem a luz da família de Deus. Ajuda-nos então, Senhor, ajuda essa igreja, faça com que ela cresça, faça com que os frutos dessa igreja possam transbordar para além desses muros e alcançar os perdidos, as famílias que estão em isolamento, os filhos que sofrem dentro desses condomínios, porque não tem nem como sair de dentro de casa. Aqueles, Senhor, que nós não percebemos, mas se a nossa luz puder chegar até deles, que o Senhor não permita que nós coloquemos essa candeia debaixo da cama, que ela seja colocada no lugar mais alto, para que a tua luz brilhe, Senhor. A luz de Jesus possa brilhar no nosso rosto, para que essa cidade de São José dos Campos, e aonde o Senhor quiser levar aqui esses irmãos, possam receber essa luz. Oramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.